Olá, meu irmão, a paz de Jesus, tudo bem? Eu sou o Robson Oliveira, sou aqui da Arquidiocese de Maringá, do grupo de oração Rei Davi, né? E eu venho hoje aí partilhar com vocês algumas informações, algumas pistas aí sobre a questão da animação e da condução, né? Não é uma formação diocesana, não existe aqui nenhuma ideia de que haja esse status de formação diocesana, né? São alguns pontos e alguns trabalhos que alguns grupos pediram, em especial o meu grupo de oração, depois a gente estendeu para outros grupos de oração esses toques, né? E eu compilei aí em alguns minutinhos só alguns toques sobre a questão de animação, né? É óbvio que o nosso trabalho, né, com os grupos foi um pouco mais extenso, né? Mas a gente conseguiu aí resumir um pouquinho algumas ideias. Volto a repetir, né? Não é uma formação do Ministério de Formação. Eu passei muito tempo, né, no Ministério de Formação, passei tentando desenvolver trabalhos, né, produzindo material para o Ministério de Formação, fui coordenador aqui da minha diocese, mas hoje não, né? Hoje esse trabalho é simplesmente para ajudar o grupo de oração, principalmente aquelas pessoas que estão começando na animação, aquelas pessoas que querem, né, ajudar, né, no grupo de oração de alguma forma a melhorar, né, esse quesito, melhorar essa característica do grupo de oração, que é muito importante, né? A gente percebe que muitos grupos de oração eles têm perdido um pouco essa alegria, né, essa espontaneidade da oração, né, do louvor, né? Tem se tornado mais grupos de partilha, pessoas que se reúnem para rezar o terço, que é muito importante, mas acaba desvirtuando um pouco a ideia da reunião de oração em si, né? Aquela ideia que nós temos, né? Então, quando me pediram para fazer essas formações, pequenas formações de grupo de oração, mostrar para as pessoas a importância da oração inicial, da condução e tudo mais, e tem sido proveitoso. Espero que onde esse vídeo chegar também seja proveitoso para você, né? Não tenho aqui a menor intenção, né, de querer corrigir as pessoas, nada disso, pelo contrário, né? Quero dar uma ajuda para aqueles que necessitarem, ok? Talvez no seu grupo de oração, né, a oração inicial, a animação, ela já não exista mais, né? Talvez porque não tem características disso, né? Ou porque as pessoas não entendem o que é animação, né? Então, assim, a gente tem essa ideia de resgatar alguns pontos que são fundamentais, beleza? Bom, dito isso, então, pessoal, vamos começar. É importante que você entenda o seguinte: eu vou trabalhar 3 pontos, né, bem rápidos, os 2 primeiros, o terceiro ali um pouco mais explicado, né? O primeiro ponto aí, o que é o grupo de oração. O segundo ponto, a questão de como está a nossa realidade hoje. E depois também, pessoal, nós vamos trabalhar aí como é que é então o desenvolvimento da animação. E esse é um pouquinho mais explicado, um pouquinho mais elaborado aí. Tentar ser bem rápido, né, bem breve aí, mas existe já material, né, que eu produzi, material que outras pessoas produziram, que vale a pena você ler também sobre o assunto, ok? Bom, em primeiro lugar, pessoal, pensando aí sobre a questão do conceito, né? Aqueles que não entendem o que é o grupo de oração é uma reunião de pessoas, né? O grupo de oração ele faz parte da Igreja Católica, nós somos expressão de igreja, isso é importante que a gente entenda. Nós não somos algo à parte da igreja, pelo contrário, nós somos uma expressão, uma célula, né? Aquela mola que impulsiona, né, a renovação carismática. O grupo de oração é a célula, né, principal da renovação carismática, que é uma expressão de igreja, né? E é marcada pela reunião de pessoas, né, que buscam, né, um momento de oração, de espontaneidade, de louvor. Essa é uma característica que a gente não pode perder, tá? É isso que a gente trabalha na Escola Paulo Apóstolo, e é uma característica nossa, né, pessoal? Né, através de oração, né? Você está vendo aqui, colocando alguns pontos, talvez seja pequenininho, algumas pessoas vão ter que fazer isso aqui, né? Eu mesmo estou aqui na minha tela de retorno, vocês veem que eu olho aqui para baixo, aqui às vezes eu olho ali para ver se está certo, está aparecendo legal, mas enfim, pessoal, buscam fazer acontecer o Pentecostes. Vejam, isso é importante, porque a nossa identidade, pessoal, é de realmente o batismo no Espírito Santo, né? O grupo de oração ele busca a todo tempo, né, na reunião de oração, o louvor, o reconhecimento de quem é Deus, de que Deus realmente é Deus na nossa vida, e isso acontece principalmente, né, pelo batismo no Espírito Santo e todas as suas consequências, o uso dos dons, né, a vivência, a transformação, né? Não é simplesmente o batismo para que eu use os dons, mas esse batismo precisa provocar em mim várias transformações, né? Sobretudo aqueles pecados veniais, né? Porque o pecado mortal, obviamente, você já se confessou, já se libertou dele. Se não o fez, faça, é necessário, né? Volte sempre, né? Se caiu no pecado mortal, volta lá e se confessa de novo. E, como diz Santa Teresa, né, entre na morada e comece o seu crescimento espiritual. Mas o fato é que o Espírito Santo me ajuda nesse processo de conversão dos meus pecados veniais. E isso é uma graça para nós, né? Então a gente pode dizer o seguinte, que
o grupo de oração é uma comunidade carismática presente numa diocese, ele tem as suas características próprias. Né? Ele tem o seu jeito de ser, né? Ele tem o seu jeito de fazer com que o Pentecoste, com que o batismo no Espírito Santo aconteça. Né? Bom, o objetivo, obviamente, vocês já sabem disso, né? Tá lá quem fez Escola Paulo Apóstolo, vou ler para você, é levar os participantes a experimentar um Pentecostes pessoal, né? A experiência com o Espírito Santo, aquela experiência que nos faz abrir a porta do cenáculo e anunciar Jesus Cristo vivo, e mais do que vivo, vivido para as pessoas, né? Que como está acontecendo em mim, e isso pode acontecer na vida das pessoas também. As pessoas olham para mim e percebem que existe ali a manifestação de Deus, a transformação de Deus, né? Aquilo que eu era já não sou mais, né? Ou estou lutando para não ser. Então as pessoas olham isso em mim, e olham esses frutos de conversão e querem também receber. Né? Como é que nós fazemos, né? O que a gente tem que fazer e tudo mais, ok? Bom, características, em primeiro lugar, né? Um grupo de oração, como eu falei, vai ser bem rápido aqui, recomendo, tem que fazer Escola Paulo Apóstolo, né? Tem que retomar a formação, né? Tem entre outras formações aí, tem que ler um pouquinho, né? Mas vejam, o nosso grupo ele é centrado na pessoa de Jesus Cristo, né? Ele é cristocêntrico, é Jesus quem faz, nós não estamos lá para falar da questão política, da questão que é importante, mas nós não estamos lá para falar de questões partidárias, nós não estamos lá para falar das crises, nem da pandemia, né? Não estamos lá para falar disso, nós estamos lá para falar de Jesus Cristo, né? Que precisa ser visto e amado todo o tempo. É alegre, aí tem uma característica, é algo para nós, pessoal. Né? O grupo de oração ele é marcado pela alegria, é marcado pela espontaneidade, e isso nós não podemos perder, meus irmãos. Né? Nós, às vezes, esquecemos que o grupo de oração é uma alegria. Eu até falo para vocês, estava dando formação há 2 semanas atrás, né, da gravação desse vídeo aqui, e eu falei assim, e era uma formação, né, bem pesada, né, no sentido assim de muito conteúdo, e aí eu falei, pessoal, vamos começar rezando, todo mundo estava conversando aquela alegria, todo mundo abaixou a cabeça e tal, eu falei, que é isso, né, nós vamos rezar, né, cadê aquela alegria, cadê aquela, né, aquela força, né, entende? É isso, né, grupo de oração precisa ser alegre e também carismático, ou seja, o uso dos carismas. Todo grupo de oração precisa ter, se não tem carisma, não tem acontecido o uso dos carismas no seu grupo de oração, há algo aí você precisa retomar com o seu núcleo, precisa retomar com as pessoas que são confiantes, seus servos, né? E dizer para eles, olha, vamos rezar um pouco mais e pedir a Deus que nos revele onde é que nós precisamos consertar, por onde é que nós precisamos andar, né? Isso é importante para nós, ok? Bom, e aí você sabe o seguinte, né? Segundo a Escola Paulo Apóstolo, segundo a apostila do grupo de oração, o grupo é formado por 3 momentos. É interessante quando a gente fala de 3 momentos, as pessoas acham que é na reunião de oração, né? Começo, meio e fim. Né? Não é isso, né? Estou falando o grupo em si. Né? Em primeiro lugar, você tem o núcleo, né, de oração, né? O núcleo que vai, então, antecipar aquela condição do grupo de oração, que vai rezar, que vai receber a moção, que vai ter a palavra que vai ser pregada, que é aquela preparação que você junta ali as pessoas do núcleo, mais os servos, né? E vocês vão rezar e aquilo vai ser para vocês uma antecipação do que Deus quer fazer com a assembleia, né? Com a multidão dos fiéis. Né? Então, é necessário ter esse momento de oração. Né? Muitas vezes a gente coloca tudo na carga do pregador. Chega o pregador, como é que vai ser o grupo hoje? Que música a gente toca? O que a gente tem que fazer? Né? E põe tudo nas costas do pregador de como é que o grupo vai andar. O sucesso ou insucesso do grupo de oração às vezes fica resumido ao pregador. Isso, gente, é falta de zelo, né? É falta de cuidado. Tome cuidado. Se você tem feito isso, retoma um pouquinho. Né? A oração da semana, a oração do mês ali é tão importante. Né? Então, não é só viver de campanha, óbvio, né? Também tem aquele momento em que Deus suscita a campanha, mas é entender o que Deus quer. Mas quer dizer que Deus não pode mudar as coisas? Lógico que pode, mas desconfie quando Deus muda sempre. Né? Desconfie quando Deus tem mudado demais as coisas. Né? Por quê? Porque se Deus, toda vez que você vai rezar no grupo de oração, Deus muda as coisas, quer dizer que você não tem rezado antes. Porque Deus não é indeciso. Ok? Então, aí nós temos, né, depois a reunião, ou seja, como a reunião vai acontecer, né, como é que vai ser aquele momento da multidão dos fiéis, e obviamente, depois da reunião e as pessoas que foram evangelizadas, as pessoas que estão caminhando no grupo de oração, como é que essas pessoas vão ser formadas, né, dentro do grupo de oração, que a gente chama então de perseverança. Então, são esses 3 momentos aí que nós chamamos de grupo de oração. É óbvio que a gente vai falando aqui da reunião, que é mais importante, mas é bom que você entenda que a renovação carismática ela tem toda uma estrutura de grupo de oração. Né? E a gente percebe o seguinte, né? Mudando aí um pouquinho, você viu o que era o grupo de oração de uma forma muito rápida, né? A gente percebe assim,
como muitos grupos eles estão fechando. Né? É uma realidade, talvez não seja a realidade de onde esse vídeo está chegando, mas eu percebo que muitas realidades que eu conheço, né, muitos grupos estão fechando por falta de pessoas, desmotivação, pessoas mudam seu estado de vida e não querem mais participar do grupo de oração, como se o seu chamado fosse só enquanto você era solteiro, enquanto você fosse universitário, né, enquanto você fosse trabalhasse em tal lugar, então você muda. E não é isso, né? Tem gente que muda de cidade e reabandona toda a obra e tudo mais, né? E não é isso. O chamado que Deus tem para você é um chamado eterno, né? Um chamado que não vai acabar, ele vai mudando quando a gente estiver no céu, né? Vai ser uma outra situação, mas o chamado de Deus para nós, ele continua. Tá? Deus não vai voltar atrás nesse chamado. Então a gente percebe o seguinte, muitos grupos de oração não sabem o que fazer. E aí eu peguei e selecionei uma passagem de Oséias que norteia muito, né, o meu coração, e eu procuro sempre meditar essa passagem, né, para mim também, né, que o meu povo sofre por falta de entendimento, né, porque lhe falta o conhecimento. Né, meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento. Percebam, pessoal, essa passagem é real. Né, muitas vezes a gente trata com displicência as coisas de Deus, a gente trata com de qualquer forma as coisas de Deus, e por isso vê que o resultado não é o melhor. Né? Esperaste uma grande colheita, essa foi pouca. Né? Por quê, oráculo do Senhor? Porque cada um cuida da sua casa, e a minha casa está em ruínas. Então percebe? Todas essas condições, pessoal, são importantes para nós, para que a gente retome. Que o zelo é importante, que a preparação é importante. Não se chega de qualquer jeito no grupo de oração, não se chega em cima da hora no grupo de oração. Né? E isso faz parte também de uma reunião que dê certo. Né? Uma reunião que seja boa, ok? Então a gente tem aí, né, grupos de oração parados, lideranças enfraquecidas, né? Falta há muito tempo parou-se de lutar pela conversão, né? Eu venci os pecados mortais, mas eu não luto contra os meus pecados veniais, ou seja, a tibieza vai me tomando porque não há uma luta minha, não há, eu estou ali, mas estou indo na missa, estou indo no grupo de oração, fazendo tudo certinho, mas não há um processo de conversão, né? Não há um processo de maturidade espiritual, de penetração espiritual que precisa acontecer, né? Lideranças acomodadas que não querem crescer. É isso que eu estou falando já, né? Grupos de oração que não promovem o crescimento dos seus participantes. Isso acontece, e talvez não aconteça na sua realidade, glória a Deus. Mas se tem acontecido, meu irmão, sabe o seguinte, Deus não mudou, o Espírito Santo não mudou. Se ele levantou, né, há quase 2.000 anos, atrás, né, há mais de 2.000 anos atrás, né, homens que levantaram a igreja, que fizeram o evangelho chegar até os confins da terra, ele quer fazer isso hoje também. Okay? Então Deus não mudou. Se algo mudou, é que somos nós que temos mudado. Ok? Bom, então o que a gente precisa fazer? Né? Logicamente, se capacitar, né? tentar estudar um pouquinho e aprender. E aí o que a gente precisa fazer aqui. A nossa capacitação é animação e condução. É grande, depois você dá um print nessa tela aí, você dá uma freada aí para você ler, porque senão a gente acaba não aproveitando. Mas aí tem alguns conceitos sobre animação que eu acho que vale a pena a gente entender. Basicamente a gente precisa entender o seguinte, a animação e condução inicial, né, João já diz, inicial, é o momento em que você precisa preparar as redes para que a pregação então lance, né, para que a pregação então venha semear a palavra. Mas veja, o grupo de oração não se resume em pregação. Aquele momento ali de preparar os corações, de abrir, né, as pessoas para o momento de oração é importantíssimo e faz parte. Né? Uma animação mal feita, uma condução mal feita pode colocar em perigo um momento de pregação, pessoas que podem não se abrir e por não se abrir não vão experimentar o Pentecoste na vida delas, não vão experimentar a salvação na vida delas. Né? O Espírito Santo não vai tornar atual a salvação na vida delas e talvez aquelas pessoas se percam. Foi a última vez, foi a última chance que ela deu para ela mesma de encontrar o Senhor e por negligência nossa a gente pode às vezes atrapalhar isso. Então é necessário esse cuidado, ok? Bom, aqui só vou colocar para vocês, né, a animação primeiro. A animação de um grupo de oração é a atividade inicial que prepara e trabalha os participantes e os coloca no colo do Pai Celeste. Trata-se de uma função essencial de abrir caminho para que o Espírito Santo possa agir nos corações que foram abertos, purificados e perfumados pela boa animação. Né? Vejam, olha a importância do animador. A gente acha que o animador é aquele lá, o palhação e tal, e nada disso, é um cara de oração que é espontâneo, mas é um cara de oração que sabe, né, viver a penetração espiritual, né, saber viver aquele momento de entrega, mesmo sem perder as suas características. Ok? Bom,
O que é animar, né? Animar, em primeiro lugar, pessoal, a gente tem alguns conceitos aí que eu acho interessante. Primeiro, a cosmologia vai dizer o seguinte, que ânima quer dizer energia, né? A forma, né, de gerar energia, né? O ânima, aquela força vital, né? Aquela energia vital. Né? A antropologia diz que é o espírito. Né? E o interessante, né, o espírito da nossa capacidade aí de raciocinar, de nos mover e tudo mais, né? Eu acho interessante, né? A teologia diz que é a nossa alma, né? E dentro da nossa alma tem o espírito do homem, tem, né, o espírito de Deus que ali está, né? E a gente se volta para ele para crescer. Santa Teresa é muito didática para nos ensinar isso nas moradas, né? Mas vejam, eu vou ficar com a teologia que diz o seguinte, que ânima quer dizer alma, ou seja, animar quer dizer dar alma. Né? Por isso você entende a referência aqui, a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. E essa é a função do animador, transformar a multidão dos fiéis num só coração, numa só alma. Vem pessoas de todas as formas, como, né, na Sagrada Escritura, pessoas que vinham de Roma, pessoas que vinham da Grécia, né? Pardos, medos, né? Então tem pessoas que vinham de todas as áreas, todas as regiões, e essas pessoas elas precisavam então ter uma visão, ter um olhar para um ponto só. Assim é a nossa vida, né? As pessoas elas vêm lá da sua realidade, da sua família, alguns vêm do trabalho, alguns vêm dos estudos, eles vêm de várias realidades, de várias experiências, e está todo mundo olhando cada um para o seu lado e de repente foca numa coisa só, foca em Jesus Cristo. Né? E quem é que vai fazer isso? O animador vai fazer com que todos eles tenham a mesma direção, ou seja, um só coração e uma só alma, ok? Bom, né? Então tá aí, né? O grupo de oração, né? Um momento para a palavra de Deus. Como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, a função do animador, então, ele precisa ser uma pessoa simpática, né? Ter empatia, né? Ter alegria, conseguir quebrar o gelo, né? Criar um ambiente agradável, pessoal. Né? Ou seja, aquele cara que vai, que depois da equipe de acolhida, né? Que já faz parte da animação, né? É aquele cara que vai dar as boas-vindas, que vai fazer as pessoas se sentirem bem. Até aquele cara que veio pela primeira vez no grupo de oração e que, obviamente, ele está ali meio perdido. O que acontece? As pessoas aqui se abraçam, alguns se beijam no rosto, né? As pessoas elas têm um jeito estranho de ser e ele está ali meio perdido. Você vai fazer aquela pessoa se sentir bem, né? Vai fazer aquelas pessoas se sentir no ambiente que ela está acolhida. Como é que você faz isso? Né? Em geral, pessoal, a gente trabalha algumas músicas aí, né? Só colocar aqui, falhou. Bom, algumas músicas, né? A gente trabalha muito e é uma característica da renovação carismática dos grupos de oração, não só, mas falando aqui de nós, né? Temos outros também que trabalham, Focolares é lindo e trabalha muito com música, entre outros, né? Mas a gente trabalha então com algumas músicas mais animadas, né? Não necessariamente você precisa seguir essa lógica, mas acho interessante, né? Músicas moderadas e as músicas mais lentas. Às vezes você pode, inclusive, usar a mesma música para tudo isso, dependendo do tempo. Tá? Usar a mesma música rápida, depois moderar ela e até fazer ela um pouco mais lenta para que haja uma maior profundidade, mas de fato que é mais ou menos uma dinâmica que a gente segue. Como é que eu faço? Toca tal música, vira para trás? Não, né? Escolha as músicas. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem a questão do núcleo que se reúne, da oração da semana, que é importante? E vejam, pessoal, é lá também que a gente escolhe as músicas, né? Que a gente conversa com o Ministério de Música para saber se eles sabem tocar, porque é uma música mal tocada, meu irmão. Bota a gente numa situação, mas é para Deus e a pessoa tem um coração muito bom. Eu sei que tem, ninguém está duvidando disso. Né? Mas veja, aquela pessoa que está recebendo às vezes não consegue perceber isso e às vezes ela presta mais atenção, né, na forma, vamos chamar assim, matada, né, arrastada que a música está tocando, do que necessariamente no poder que tudo se envolve. Mas Deus pode tirar água de pedra? Óbvio que pode. Óbvio que pode. Né? Mas vejam, o milagre se dá por duas vias. As pessoas trabalharam muito para encher as talhas de água para que Jesus transformasse em vinho. Onde é que está o teu trabalho para encher as talhas de água? Né? E vejam, eu sempre penso nessa passagem de uma forma que, né, os serviçais, né, os servos ali, eles iam buscar água lá, e era longe, né, buscar água no poço, tirar água do poço com força, o braço ali cansando, aquela água que às vezes caía neles mesmos, ou seja, eles iam se misturando ao processo e se envolvendo ao processo. Né? Tanto é que diz assim, eles sabiam de onde via água.
eles sabiam, eles experimentaram. Quando a gente vê uma graça acontecendo, talvez as pessoas não entendam direito, mas nós que trabalhamos para Deus e servimos ao povo, né? Nós sabemos de onde vem essa graça, nós sabemos de onde veio. Por que nós sabemos? Porque nós somos parte disso. Agora, quando a gente não é parte disso, a transformação pode até acontecer no povo, mas em nós não acontece. Talvez por isso que tem tanta liderança que está morrendo. E não pode, né? A gente tem que deixar essa graça acontecer também na nossa vida. Às vezes a gente precisa falar assim, eu vou para a reunião de abastecimento porque no grupo eu não consigo viver oração. Não consegue, meu irmão, porque não se está deixando fazer parte da obra. Entende? É importante, né? É importante fazer parte disso e se misturar, ter zelo, e o teu zelo também te ajuda a crescer. Bom, já coloquei, né? O ministério deve saber, né? As músicas, senão fica muito difícil. Bom, é indispensável a oração prévia. Já disse para vocês, para você animador, então você já tem, mesmo que você não tenha participado do núcleo naquela semana, mas vieram as moções, então reza na tua casa, reza com aquelas músicas que vão ser tocadas, que vão ser ministradas, né? Então reza com elas, pega aqui aquela passagem lá, o pregador já tem aquela passagem, leia você também, né? Tente meditar, né? Se você tem costume de fazer a Lexio Divina, faça com aquela passagem que vai ser durante a semana, olha que graça, né? E acho que isso aqui é uma coisa importante, né? Melhor deixar Deus agir pela graça do que pela misericórdia. Quem não se prepara direito, Deus age. Lógico que age, mas pela misericórdia. E aí sempre é um risco. Ok? E não vou nem comentar porque eu já falei isso, né? Mas quem não reza, não ensaia, não se prepara, não prepara a reunião antes, é sobretudo infiel e negligente. A gente não pode, porque o mundo ele se especializa muito. Sabe? As pessoas que são contra Deus, contra a religião, né, elas têm se especializado cada vez mais para poder provar suas teses. E muitas vezes nós que temos a maior verdade, né, a gente trata como qualquer coisa. Isso não pode acontecer. Ok? Bom, na execução então, né, tá tudo preparado? Então, vamos lá, mãos à obra. Primeira coisa, né, o animador então tem que interagir com a assembleia. Cuidado com alguns pontos. Primeiro, você tem que conhecer a sua assembleia, né? Seu grupo de oração fica mais fácil, mas quando você é convidado para animar uma reunião que você não está acostumado, tem que conhecer. Por quê? Né? Porque as pessoas, elas veem, elas olham para nós. Né? Quem está lá na frente, a gente acaba se tornando um modelo. Né? Lembra, São Paulo? Torna-te modelo, né? Falando para Timóteo. E é isso. Né? Então, tome cuidado aí. Em primeiro lugar, aparência. Né? Então, você não precisa ter luxo, nada disso, né? Mas tome cuidado. Não vai chegar lá imagina a camiseta toda aberta, né, as calças meio loucas que tudo rasgada e tudo mais assim. Fica interessante quando é molecada assim, mas se você estiver num grupo adulto já vai ficar um pouco estranho, né? Eu até acho melhor não usar em nenhum momento do grupo de oração, mas aí é uma questão de cada um, né? Não tem como proibir e tudo mais, e censurar qualquer coisa assim. Mas é sempre importante que você tome cuidado da sua aparência, né? Se você conhece que é um lugar mais tradicional, tome cuidado, inclusive na questão de como é que você combina as coisas, é um fato, né? Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, elas olham, né? E às vezes não conseguem olhar o coração. Tá? Então, por caridade, tá? Não é que é pecado, é por caridade. Ok? Por caridade, faça isso. Muitas vezes as pessoas elas não vão se abrir por questão nossa mesmo, né? E não é um pecado. A gente vai falar assim, mas eu não estou vendo maldade nenhuma, maldade está no olho dele. Verdade, está mesmo, mas é por caridade, né? Tome cuidado aí. Use água. Postura, né? Então o jeito que você fica lá na frente, tem gente que se encolhe toda ali, fica assim, né? Tal, com medo, né? Não, né? Olhe para as pessoas, encare as pessoas. Quando você vai animar, toma cuidado nisso, você está de pé ali, né, com o microfone, cuidado lá, tem que saber como é que usa o microfone, tem gente que usa o microfone assim, né, tal. Não, segura o microfone, olha para as pessoas, né, e encare as pessoas nos olhos, olhe para eles, não fica só olhando para o ministério, tem gente que anima olhando para o ministério, né, aproveita e fala para a equipe de dança, tem gente da equipe de dança que ao invés de olhar o povo que está lá, em alguns grupos de oração jovens tem muito na equipe de dança, né, em vez de estar olhando para o povo, animando o povo, está olhando um para o outro, que não ensaiaram direito, não sabe o que é para fazer, né, não, tem que encarar o povo, a postura é essa, tá? Linguagem, então, volto a dizer, né, não dá para você ser muito, né, uma linguagem muito formal quando você está num grupo de adolescentes, por exemplo, tem que tomar tem que ser mais espontâneo, mas quando você está num grupo mais formal, cuidado aí com as linguagens coloquiais, né, cuidado com o jeito exagerado, né, de colocar. Então você tem que tomar cuidado aí, principalmente com as gírias e tudo mais, né? E principalmente saiba usar o microfone. Se você não sabe,
pede pro pessoal que cuida, que regula o microfone para te ajudar a aprender a usar aquilo ali um pouco antes, né? Tem gente que fica brincando de pular corda com o fio do microfone porque não sabe o que fazer, se enrola, tropeça, né? Como eu falei para vocês já, não sabe onde é que o microfone fica, cola na boca, tira do lado, então, enfim, saiba usar os equipamentos, né? E tudo isso acontece com prego, como falei para vocês, zelo, tá? Bom, alguns passos aí que eu acho que é interessante a gente colocar. Primeira coisa, né? Então, cumprimente a Assembleia, ok? Né? Não ficar olhando para o chão ou para o ministério. Olhe para as pessoas com quem você está conversando. Tão chato quando alguém está falando com você e que a pessoa está olhando para o outro lado. Então, olhe para as pessoas, ok? Segundo passo, não esqueça, né? Nós somos cristãos, né? Então, vamos começar com o sinal da cruz. Tem gente que esquece, né? E do nada fala, esqueci do sinal da cruz. Não, então vai lá em nome do Pai, do Filho, né? Do Espírito Santo. Não custa, dá para você trabalhar, inclusive, isso, né? Eu gosto muito também daquela oração, né, pelo sinal da Santa Cruz. Eu gosto de começar com ela porque me sinto muito bem em orar, um pequeno exorcismo até, né? Enfim, e aqui acho que é interessante aqui um pouquinho mais elaborado, né? Incentivar as pessoas para que se cumprimentem e acolham os mais novos, pessoal, né? Isso é tão importante, a gente tem deixado de lado, mas olha, a paz de Jesus, meu irmão, né? As pessoas começam a cantar ali, na minha época que eu sou mais velho, né? Que a gente começa a cantar, a paz amiga eu venho, né? A paz amiga eu tenho em seu abraço, né? Vamos cantar, né? Vamos cantar. Cantar na paz do meu Senhor Jesus. Mas tem outra, né? Alegra-te, sai do teu lugar. Olha quantos irmãos Deus te dá. Então essas coisas são muito bacanas e as pessoas vão se acolhem, as pessoas vão se cumprimentam. Mas já fizeram isso na acolhida, não importa, é o momento de quebrar o gelo, né? É o momento das pessoas ali, até mesmo talvez rezarem umas pelas outras, tá? Incentiva os mais antigos a saírem do lugar e cumprimentar o maior número de pessoas possível. Isso é muito legal. Não se perde isso. Tão triste as pessoas não entrarem no grupo de oração e saírem como se fosse só o momento delas e não fosse o momento da comunidade, tá? E o momento de oração em comum. Então, é importante que as pessoas se acolham, ok? Esse aqui é um passo interessante para nós. O quarto passo, aí a gente tem bastante coisa aqui, tá? Música alegre, com gestos, não precisa pular. Tem gente que faz ali uma aula, desculpe, por favor, a expressão, mas tem gente que faz uma aula de zumba, né? Não tem necessidade. Se também a característica do seu grupo de oração requer isso, que é uma molecada adolescentona, tudo bem, mas lembre que isso é uma preparação. Depois você vai ter que aprofundar um pouco mais as músicas, trabalhar um pouco mais as músicas. Mas não há necessidade, né? Então, utilize o Ministério de Dança para incentivar as pessoas a fazerem gestos, né? A expressão corporal é sempre muito importante e se evangeliza sim com a expressão corporal, tá? Aí trabalha cada uma da música, não toca uma e depois vai na sequência, não trabalha as músicas, se for 2, 3 músicas, dependendo do tempo que você tem, talvez só seja uma, só é o tempo que você tem, a realidade que você tem, mas trabalhe essas músicas, né? Tente entrar ali, e isso é interessante, que às vezes o pessoal fala assim, tá cantando lá, música faz as pessoas marcharem, faz as pessoas levantarem a mão e orarem com mais força, e retoma, então, ou seja, trabalha bem isso, né? A gente pensa muito nessa questão de oração, né? Por exemplo, que eu estava cantando ali, né? Se alegrou o Senhor ao ver os reunidos na paz, em sua bondade ordenou que nos amemos cada vez mais. Aí vai, né? Você pode pegar e pedir que Deus trabalhe o perdão, que Deus trabalhe o amor, né? Entre músicas que são às vezes mais fortes, né? De oração, de exército, de ordem de batalha, fazer com que as pessoas rezem, né? E aí vai, né? Tem uma série de músicas aí que você pode pensar e a gente pode utilizar, ok? Bom, acho que uma coisa interessante aqui é a questão da sequência, né? Muitas vezes tem 2 ou 3 músicas e o que acontece? Termina de trabalhar uma música, dá uma parada e todo mundo olha um pro outro, fica aquele silêncio, fica aquela coisa toda até o ministério tocar outra música, às vezes tem que trocar de tom, às vezes o guitarrista tem que trocar os efeitos, né, no pedal ali, então tudo isso demora um tempo, né? O tecladista também tem que fazer ali as mudanças dele e tudo mais, estava usando metais, agora ele precisa usar piano. Então vejam, cuidado com paradas bruscas. Então o animador ele tem que ser aquele cara que está ali, está trabalhando, e mesmo que a música pare de tocar, ele está ali mexendo com a Assembleia, e às vezes a Assembleia nem nota que a música trocou, né? Ele só dá uma olhada ali e tal, e faz próxima música, e vai, né? Não deixa que as coisas fiquem marasmo, não deixa que as coisas fiquem paradas, isso é muito importante, tá? Agora a gente vai trabalhar outra música, parece que você está ali só para falar isso, a gente vai trabalhar tal música.
agora a gente vai cantar tal música. Parece que você está ali só para anunciar, né? E vai ser tal música. Parece aqueles apresentadores de programa, né? De programa de auditório. Não é essa a ideia. Até eles são muito bem preparados para fazer essas coisas e às vezes a gente não é. Ok? Bom, sempre levar em consideração o público, cuidado para não pegar umas músicas muito loucas, assim, para um louco modo de dizer, né? Música muito animada, exagerada para um público mais mais adulto, né? Então isso você pode não conseguir, atingir o seu objetivo, se bem que você tem que conhecer. Por quê? Porque eu já fui animar em grupos cujo a média de idade era uma média de adultos e idosos, estou falando sério. E o povo dançava, o povo cantava, aplaudia e tentava pular, então não é um requisito, mas você tem que conhecer, né? Eu já conhecia, eu já tinha ido ao grupo de oração, sabia como é. Provavelmente eles devem assistir esse vídeo, porém, não vou falar o nome para respeito, mas eu amo demais esse grupo de oração, eles sabem do que eu estou falando, né? Com todo respeito, eu vejo aquelas senhorinhas de mais idade pulando e cantando, né? E numa coisa, isso é uma alegria, uma coisa tão linda, gente, é maravilhoso. Tem muito jovem que tem que aprender com eles, tá? Não vou falar o nome porque eu não perguntei antes, mas eles têm muito jovem que tem que aprender aí com as senhorinhas que tem dado show na hora de rezar e pulado e tudo mais. E acho que Deus tem curado as articulações de muita gente aí, né? Para que eles pudessem dar exemplo para os mais novos que estão ouvindo como é que se faz para se abrir ao poder do Espírito Santo. Ok? Bom, isso aqui é importante, né? Eu já vi muitas vezes, olha, quem não dançar vai vir aqui na frente, quem não fizer isso. Gente, não expõe as pessoas. Sabe por quê? Porque às vezes você até conhece uma pessoa que você está querendo expor, mas tem alguém que está indo pela primeira vez, ele vai ficar morrendo de medo que seja ele da próxima vez. Colocar as pessoas para dançar lá na frente quando elas não dançam, isso é um jeito de traumatizar. Tirar sarro do jeito que as pessoas têm expressão é um jeito de traumatizar e às vezes as pessoas nunca mais voltam. Tome cuidado, não exponha as pessoas, tá? Lembre-se que ali existem corações que precisam ser curados, ok? Bom, quinta aí, né? Acho que a gente pode pensar aí, se eu estou trabalhando uma música só, eu vou diminuindo o ritmo, se eu estou trabalhando mais de uma música, eu vou trocando as músicas mais animadas por músicas mais lentas, né? Vou diminuindo o ritmo gradativamente, de uma forma muito calma, uma forma muito tranquila, para que as pessoas elas possam ter tempo para se adaptar a isso, né? Então cantar uma canção mais calma, que encaixe na proposta de oração, ficar atento à moção do Espírito, tudo ali está acontecendo, você já sabe o que vai acontecer porque você rezou antes, mas o Espírito Santo está falando e você percebe nas situações, você percebe nas pessoas, você percebe do jeito, como é que você pode colocar tudo aquilo e até novas moções podem vir ali naquele momento, então fique atento. Né? Não precisa fechar o olho, até melhor que o animador não feche o olho, porque ele está olhando tudo o que está acontecendo. Faça a animação de olhos abertos, mas eu não consigo rezar. Meu irmão consegue sim, é só um jeito de um tempo para você se adaptar, mas olhe as coisas, perceba, as pessoas vão te dar sinais, ou o próprio Deus vai colocar sinais para você, né? O Espírito Santo vai te mostrar coisas, então é importante que você preste atenção, perceba a Assembleia, ok? Né? Pode ser trabalhado louvor, então pode ser uma noite que o Senhor, nós vamos reconhecer quem é Deus, e reconhecer o prodígio de Deus, a ação de Deus, como Deus tem agido, né? E que Deus é grande. Cuidado para a gente entender a diferença do louvor e do agradecimento, né? Da ação de graça, né? Louvor é dizer quem Deus é, né? E agradecimento é aquilo que Deus faz. Então tomar esse cuidado aí para a gente saber. Então, lógico que na hora ali não vou ficar pensando agora é louvor e tal, não é isso, deixar acontecer, mas a boa formação, né, te leva a tomar passos certos, ok? Podemos ter um momento do Espírito, né? E rezar e pedir o Espírito Santo e orar com o Espírito. E veja, é importante, se você pede o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo orar em você. Tem gente que pede o Espírito Santo e bom, o Espírito Santo chegou. É como você convida uma pessoa para vir na sua casa, você deixa ela lá na sala e vai fazer outra coisa. Não, né? Clamou o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo agir na oração em línguas, com cura, libertação, né? Deixa os dons carismáticos acontecerem, né? Sobretudo, né? Que a ação do Espírito Santo converta o nosso coração, que a ação do Espírito Santo transforme, deixa Deus falar. Ok? Né? Pode ser uma oração de entrega também, né? E é muito interessante que tem oração de entrega no começo, sempre da reunião. Não esqueça, sempre a gente tem essa ideia aqui, voltamos aí à formação Paulo Apóstolo, né? O ciclo carismático é algo que precisa acontecer, a gente esqueceu, né? Eu acho que a maioria das pessoas nem sabe o que é o ciclo carismático, mas tem alguns pontos que são interessantes para a gente fazer. E se você se adapta aí, o grupo de oração não precisa ser enrijecido desse jeito, mas eu acho muito interessante que tenha em alguns momentos esse ciclo carismático, né? Então, a oração de louvor, né? As orações em línguas, né? O momento de silêncio e a abertura para a profecia, né?
Acho que a Bíblia fala muito disso, das profecias se tornarem raras, né? E hoje em dia tem se tornado muito raras também, né? E a gente precisa retomar, né? Que Deus fala e Deus, até mesmo algumas moções, algumas palavras de sabedoria, né? Ciência, né? Então, as visões e tudo mais. Ok? Né? Resposta à palavra dirigida pelo Senhor, né? Com resultante louvor e a confirmação. Então, isso aqui é o ciclo carismático que é importante você ter no grupo de oração. Então, o animador pode ajudar, né, nessa situação. Então, percebam, né? Não há tantas coisas assim para se fazer, mas é uma ideia aí que você pode tomar como partida, né? Retomar aí para você poder animar. Lembre-se, não sinta, acho legal falar isso, né? A minha proposta ali de vídeo era uma e eu acho que eu estou já passando da ideia, já passei de 35 minutos. Não se sinta mal se a primeira vez não for boa, né? Tenta de novo, tenta 1, 2, 3, 4, 5, né? Mas vai melhorando, anima ali as reuniões de servos que tem menos pessoas, né? Anima ali, se juntem para rezar no momento e faça animação, né? Se corrijam uns aos outros se for necessário, mas se acostume, né? A prática bem feita, ela leva sim à perfeição, né? Quando eu faço errado várias vezes, eu me torno perfeito em fazer errado. Mas quando eu tento fazer o certo e vou me corrigindo, essa prática me leva a melhorar, né? Isso é importante, ok? Então lembre-se aí, essa é a ideia, tá? No mais, só agradeço por você que assistiu, você que compartilhou esse vídeo aí, né? E use os materiais, tá? Existem muitos, eu escrevi alguns, né, sobre animação, que são bem mais densos, tal, tudo mais, mas use, compartilhe com as pessoas do seu grupo de oração para que realmente a graça aconteça. Amém? Deus te abençoe, meu irmão, fique com Deus e que Nossa Senhora esteja sempre te cuidando, te cobrindo, que os anjos de Deus estejam sempre acampados na sua casa. Um forte abraço, a paz de Jesus, que Deus te abençoe.